Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos à sua leitura coletiva. Vamos abrindo a sua leitura com mensagens dos oráculos. Teremos aqui a energia da semana, os próximos 7 dias para vocês. Em seguida, teremos o tarô, trazendo informações importantes para vocês, leoninos, com um belo de um direcionamento ou compreensão sobre suas próprias ações. Vamos lá, leoninos, com mensagem oracular para os leoninos. Quebre a corrente, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Olha que linda essa carta. Aqui nós temos, né, uma montanha, uma caverna, e essa mulher, ela está saindo. Tá vendo que ela está se soltando, se desprendendo, e quanto mais ela se desprende, quanto mais ela sai dessa caverna, simbolicamente, ela renasce, né? Ela olha para um novo mundo, para um novo horizonte, quebra a corrente, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Aqui eu entendo que é um passo a passo, leoninos, que vocês estarão vivenciando ou já iniciaram um processo. Aqui fala como se tivesse um caminho ainda a ser trilhado, tá? Um belo de um caminho a ser trilhado ainda, mas já podem ter começado esse caminho de soltar, de sair de situações e condicionamentos que deixam vocês inativos. Deixa eu explicar essa inatividade para vocês. Vocês podem produzir, vocês podem ser pessoas ativas, ter uma rotina ativa, ok. Mas aqui tá falando muito mais sobre o seu interior, que acaba manifestando no seu exterior também. Então, por exemplo, você é uma pessoa que tem muitas limitações internas. Você pode ser um excelente profissional, né? Você pode ser, de repente, um excelente não, né? Mas vamos colocar assim, né? Pela energia que tá aqui, pessoal. Vocês podem ser uma pessoa que se dedica no seu trabalho, você pode ser uma pessoa que tem o seu trabalho, que você tem a sua rotina, você cumpre com o que está sendo proposto ali, ok. Mas é que o oráculo está querendo dizer para vocês que vocês podem se libertar de certas correntes e de que quando você se liberta dessas correntes, dessas limitações, crenças, medos, inseguranças, padrões, o que você manifesta, ele se aprimora, ele toma uma outra cor, um brilho diferente, entende? Então, por quê? Tô dizendo aqui, ó, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Alguns de vocês podem ter ainda uma certa resistência de compreender. Talvez você, sabe quando você tá no escuro mas você tem que andar. Poxa, eu tô andando, não tô enxergando nada, mas eu tô sentindo que isso aqui é isso aqui e tal, mas eu continuo a seguir, eu continuo a caminhar mesmo sem entender. Aqui tá dizendo, continue. Se você é essa pessoa que está hoje, né, tentando alcançar algo melhor na vida, um entendimento sobre si mesmo, um bom resultado na vida, que está dizendo continue. Porque você está, assim, rompendo questões que são importantíssimas para você, para o seu avanço pessoal. Então, podemos falar de pessoas que, sim, têm condicionamentos ancestrais, ou seja, lá dos pais, né, o papai, a mamãe, a vovó, bisavô, assim por diante. Então, são padrões que se repetem, condutas que se repetem, formas de pensamento, formas de agir, que talvez nem se perceba, né? Poxa, e aí, Leão dá um start, fala, caramba, realmente eu tô condicionado ali um padrão a me colocar de uma forma assim, diante das situações, diante das pessoas, poxa, isso não tá muito legal, não tá realmente muito condizente com o resultado que eu desejo, né, com aquilo que eu quero manifestar, com a imagem que eu quero transmitir, que é a imagem de mim mesmo, né, de quem realmente eu sou. Então, assim, observe esse ponto, tá? Aqui vem até um parênteses para vocês, leoninos, dentro dessa energia de quebrar a corrente. Observe, não leve em consideração, mas observe o que as pessoas pensam sobre você. E eu vou clarificar isso para não dar um termo pejorativo, tá? Observe o que as pessoas pensam de você. Todo mundo sabe no fundinho, pelo menos tem um mínimo de noção do que as pessoas imaginam sobre você. Então, pense sobre isso, poxa, como que esse grupo tá, após essa situação, como esse grupo tá pensando, né? Qual a imagem que eu transmiti?
Isso vem como um reflexo para que vocês transmutem alguma ação. Não que venha num contexto de julgamento, de se preocupar com o que os outros vão dizer. Não é sobre isso, não é sobre essa baixa autoestima, não é sobre isso. Mas sobre um caminho de, poxa, eu tenho pontos em mim que podem ser aprimorados e questões que talvez eu não esteja percebendo. Então, por isso, coloque na balança, avalie, tá? O que você é, o que você pensa sobre você, né? Sobre as suas ações e também o que um coletivo pensa. Coloque isso na balança e apenas medite. Não é para vocês perderem noite de sono, não é para você se importar com que, né, o julgamento alheio. Não é sobre isso. Mais uma vez, estou reafirmando. É sobre ter uma mente mais consciente e madura diante da própria vida. Porque sim, Leão, tem momentos que nós agimos e não percebemos a nossa conduta dentro daquela situação. Por quê? Você pode estar imerso a um sentimento, a uma emoção, e isso te limita. Então você acaba agindo mediante aquele sentimento, mediante aquela situação específica. Mas isso não quer dizer que você seja de fato assim, aqui no seu dia a dia e tantos outros dias, mas naquele momento você foi assim. Entende? Então é sobre isso. Por quê? Vocês estão saindo de um processo que, mais uma vez, pode ser um processo um tanto quanto lento. Vocês estão começando, sabe? Quando vê aquele feixe de luz chegando para vocês. Então, vocês estão começando a receber alguns sinais e a incorporar essas mensagens, essa energia em vocês, tá bom? Eu vou trazer aqui como mais uma carta oráculo, como complemento. Qual o complemento dessa energia para os leoninos? Ok. Alice Alegre, agradeça suas bênçãos. Aquela indescritível paixão por seguir sua felicidade, que você achava que só acontecia para outras pessoas e não para você, está prestes a se manifestar em sua vida. Seu propósito de vida vai se revelar em breve e depois disso sua vida jamais será a mesma. Alice Alegre disse para você não se preocupar. Se você se esquecer de agradecer por suas bênçãos, elas lhe encontrarão de qualquer jeito. Então reserve um momento para dizer obrigado. Leoninos, é sobre isso. Talvez vocês estavam exercendo alguma situação que você estava vendo aquilo como uma limitação, como um peso. Não foi dito aqui padrões ancestrais. Vou dar um exemplo clássico. O seu trabalho hoje é um trabalho que você de fato quis para você ou foi um condicionamento? É um ponto para se pensar, né? Você foi condicionado a isso porque os pais realizam a mesma atividade, porque a família realiza a mesma atividade, porque o grupo de amigos realiza a mesma atividade ou porque aquilo era socialmente mais aceitável. Então, vou dar um exemplo. De repente, Leão é aquela pessoa que, de alguma forma, enfim, né, foi condicionado a seguir um trabalho, deixa eu trazer aqui um trabalho muito formal, não sei, farmacêutico, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Advogado, né? Advogado é um trabalho muito formal, né? É um trabalho que exige um cumprimento, as coisas têm que ser muito formalizadas e bem tradicionais, né? Mas dentro de você tem um artista, de repente dentro de você tem um ator, uma atriz, um exemplo, tá, pessoal? Entende? Então esse seu lado, ele começa a vir pra fora. Outra questão. A mesma questão, na verdade, Dionísio. Dentro disso, você tem essa formação, ok? É apenas um exemplo, tá? Então, você é um advogado, você é um farmacêutico, enfim. Ali, é o seu sustento. E tudo certo. Nas suas horas vagas, você pode fazer um curso, uma formação, uma atividade como ator, como atriz. Entende? Não sei. É a válvula de escape que vocês estão precisando. E é isso aqui que ele está falando para vocês. Existem várias formas de quebrar correntes. Existem várias formas de se soltar desses padrões, desses condicionamentos, de que tenha que ser assim, assim, assado, de repente no seu ambiente profissional. Você até gosta de trabalhar ali, mas tá impossível, porque tá difícil, convive com as pessoas, sei lá, como for, né? Ou muito problema, seu trabalho tem muito problema, então assim, faça você a diferença. Tem alguma questão aqui que vocês podem ter alguma válvula de escape, vocês podem fazer diferente. E isso fala muito sobre você, Leão, do que sobre a própria atividade em si.
atividade talvez você não possa modificar, mas você pode se colocar de uma forma diferente diante desses cenários, tá? Então é isso. Alice Alegre, agradeça suas bênçãos, porque aquilo que você tem hoje em mãos é o que vai te trazer cura. É o que está curando algo em você. Então você trabalha, sei lá, não foi dito aqui, advogado, por exemplo, você trabalha com questões ou causas que são muito difíceis. Essas causas, você não escolheu esse caminho de trabalho à toa. Você não escolheu esse setor de trabalho à toa. Ali tem um ponto para você curar em você. O que você vivencia dia a dia está te mostrando todos os dias pontos em você que precisa de cura. Entende? É isso. Portanto, Leão, depois desse rompimento, né, dessas correntes, sua vida vai ficar mais leve. Vamos lá, com a energia para os leoninos para os próximos 7 dias. Quatro de espadas. Por quê? Por quê? O mundo. Exatamente. Aqui é o seguinte, é o que está sendo dito aqui, né? Depois de um rompimento, sua vida ela fica mais leve. As coisas começam a andar de novo, Cavaleiro de Ouros. Aqui é o seguinte, me parece que vocês vêm já há um certo período sentindo que as coisas estão muito estagnadas. Ou vocês estão pensando, os próximos 7 dias, vocês estão no estado de eu preciso pausar, pensar e refletir, porque tem algo que eu possa acessar, como várias informações, para encerrar um cenário. Então, aqui tá dizendo para mim com a carta do mundo, o mundo ele traz o quê? Fala sobre encerramentos e também sobre um novo movimento muito positivo na vida chegando para vocês. Mas que vai ser importante essa pausa para analisar várias situações ou várias... o mundo ele traz ferramentas, o mundo traz pessoas, o mundo traz situações que agregam de uma certa forma informações para o seu contexto que você precisa analisar para que encerre algo, para que aí sim comece a avançar. Então, sim, os próximos 7 dias, não haja com pressa, não haja de uma forma imprudente, não haja por comodismo também, tá? Vai ser importante você analisar todos os pontos, porque aqui fala sobre um complemento de informações. Então, assim, olhe as situações, leoninos, de uma forma muito mais abrangente, tá? E aqui se você fala, poxa, eu não tenho informações suficientes para dar algum andamento em alguma questão na minha vida. Aqui você tem recursos, então tem como você solicitar mais informações, porque a carta do mundo, como eu disse, ela fala sobre aprenda um pouco mais, absorva um pouco mais de informação para que você possa fechar um ciclo. Aqui a águia tá falando, o homem, a águia, olhe para uma perspectiva mais elevada diante dessas situações. Tá vendo aqui o alce e o leão, né? É como se fosse a presa e o predador. Então, assim, olha as situações de uma forma mais elevada para não correr riscos também, tá me vindo essa questão. Ou colocar alguma situação em risco. Porque tem a presa e tem o predador aqui. Tá? Então, os próximos 7 dias, analise as questões com calma, solicite mais informações, para aí, proteja algum cenário aqui também, tá? Proteja algum cenário, para que você tenha, é preciso ter algo mais aqui, parece, para encerrar um contexto, porque coisas e situações positivas estão para chegar para você, sim, tá? Ou até mesmo para encerrar, mas precisa agir com uma certa cautela, tá bom? Essa é a energia para vocês para os próximos 7 dias. Agora vamos com o tarô. Vamos lá, o que vem para os leoninos. O que eles precisam saber? A morte, fechamento de ciclos mesmo, tá? Transmutações. Rei de ouros. O eremita. Leão aqui fala sobre uma energia, e eu sinto que de fato é uma energia que está rondando um rei de ouros.
Esse Rei de Ouros está como bloqueio. É como se na vida de alguém estivesse acontecendo algumas finalizações para que algo ou alguém seja afastado, tá? Esse afastamento ele pode se decorrer das próprias energias que rondam essa pessoa, tá? Mas pode falar de questões materiais. Então, alguém que pode não estar num bom momento financeiro ou dentro do trabalho. Podemos falar até de saúde, né? A energia de Ouros, ela se conecta também à saúde. Então, alguém sendo afastado, mas porque tem uma energia, sim, que está forçando ao afastamento desse alguém, tá? Aqui fala que vocês vão sair de uma dúvida. Essa dúvida já tá em vocês há um certo período. Vocês terão aqui informações, vocês terão conhecimento, vocês terão um caminho, vocês terão a iluminação para entender o que deve ser feito. Então, vocês saem de uma dúvida, de situações que colocam vocês em dúvidas. Se é pessoas, vocês estão saindo desse grupo de pessoas, se são informações confusas, as coisas começam a ter uma clareza muito maior para você consegue identificar. Por quê? Tem uma situação aqui que pode envolver um Rei de Ouros, tá, pessoal? De novo isso. Pode ser que essa pessoa estava confundindo vocês, só que essa pessoa aqui, ó, está como bloqueio agora. Está sem força de ação. Está sem força de produção, de produzir, de fazer, tá? Então, o que essa pessoa estava produzindo de uma certa forma? Essa pessoa poderia ter alguma base que para ele é estável, 10 de copas, que pode ser sim uma família, que sustentava ou que apoiava essa pessoa aqui, mas o que essa pessoa gerava era 4 de copas, junto com 7 de copas. Então, é uma pessoa que colocava dúvidas. Dúvidas, uma sensação de que esse alguém estava perdendo, mas na verdade não. Que energia complexa isso aqui, essa daqui. Aqui fala de vocês terem que lidar com uma pessoa que pode ser viúva, tá? Ou viúvo nos próximos dias. Aqui fala de uma transição bem importante para vocês no que tange de trabalho, acordos, contratos. E essa ajuda, ela vem totalmente pela parte da espiritualidade para vocês, tá? Como seria isso? Você pode estar buscando ajuda dentro da espiritualidade, ou até mesmo uma oração, enfim, que seja, né? E esses movimentos da espiritualidade chegando até você, trazendo respostas e auxílio para você. Olha, alguns de vocês podem ter alguma dificuldade com o Rei de Paus, falando sobre aqui acordos, pagamentos, trocas, alinhamento. Fala de principalmente uma dificuldade em entrar em acordo com essa pessoa, tá? Porque aqui fala de alguém querendo promover mudanças, mas essa pessoa, ela querendo dominar. Então, essa pessoa ela pode utilizar do conhecimento que tem, essa pessoa pode estar sendo direcionada a não facilitar as coisas para você.
ou não entrar em acordo com você, tá? Mas aqui fala de uma proteção espiritual significativa sobre essa situação. Então, aqui mantenha aquilo que é certo. Se é certo fazer essas alterações, faça essa alteração, mesmo que essa pessoa não entre em acordo, tá? Principalmente se você, Leão, tem essa autoridade para fazer isso, tá bom? É claro que, né, ó, as portas abertas para isso. É claro que se essas mudanças, elas forem benéficas, forem mudanças seguras, né, uma mudança que gere estabilidade, proteção para todos os envolvidos, tá? Não é uma mudança ou uma ação que você tome aqui de uma forma imprudente, não, tá? Por um achismo. Não, aqui nós temos energia de ouros, então tudo aquilo que é seguro, aquilo que gere proteção, gere segurança, gere amparo e abra portas, né, positivas para os envolvidos, né, nessa situação. Aqui fala de você tendo uma guiança, um direcionamento de alguém. Principalmente se você é um homem nessa leitura. Vai ser muito importante vocês respeitarem alguma orientação, que pode sim ser de um sacerdote ou não, né? Um especialista, aqui fala de vocês sendo guiados dessa forma. Leão, uma oportunidade vai ajudar vocês a saírem de algum tipo de estagnação. Essa oportunidade que vem, ela traz bastante força para você, coragem para avançar. Me parece que vocês querem se desprender de alguém, né? E aqui me parece que vocês vão conseguir, tá? Mas vai ser importante. Aqui tá falando pra vocês não pararem, Leão, não parem. Não sei o que vocês estão fazendo, mas não parem. Porque portas sempre serão abertas para que você avance, ajuda vai ter, mas vocês precisam sempre se manter em movimento. Porque é bem provável que alguém queira parar aqui as oportunidades que chegam até você, tá? Sei lá, no seu trabalho você é uma pessoa que... Você é a pessoa que abre oportunidades. Alguém quer parar esse movimento em você. Alguns podem se sentir cansados, frustrados, até mesmo estressados. Isso é uma forma de parar. E aqui tá falando, não parem, continuam, persistam, tá? Aqui fala de uma divergência entre duas pessoas, o imperador e o rei de espadas, que está acontecendo, mas porque aqui entre essas duas pessoas possa envolver mentiras, trapaças, pessoas que ganham de forma desleal. E essas duas pessoas estão ou estarão em divergência. Uma delas não consegue se movimentar ou fazer alguma mudança, tá? Pode estar tendo dificuldades de avançar. Então, essa pessoa pode estar limitada neste momento. E a outra pessoa está querendo ir embora. A outra pessoa está querendo sair. Seja sair dessa parceria com esse imperador, seja sair de alguma situação que é mentirosa. É como se fosse assim, talvez... É como se talvez esse rei de espadas possa dizer para esse imperador, olha, arque você com as consequências. Tá? Alguém está indo embora aqui. Alguém está se desvinculando de uma situação ou de uma pessoa que sim, traz bastante problemas. Parece que as portas que esse alguém abre sempre geram esse tipo de situação de trapaça. É 7 de espadas, né? O ladrão do tarô é aquele que usurpa situações para se beneficiar de alguma questão. Tá? E tem outro alguém querendo aqui sair desse cenário. Certo, leoninos, vou encerrar a leitura de vocês aqui, trazendo uma mensagem dos anjos. Com a mensagem dos anjos para os leoninos. Arcanjo Uriel. Brilhante ideia.
sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medidas para torná-la realidade, sim. Olha que legal. Uma energia muito forte de manifestação e sabedoria. Olha que linda. É isso. Leoninas, que Deus abençoe. Você está sendo fortemente guiado aqui, Leão. Você está sendo fortemente guiado. Então estejam atentos às suas ideias, estejam atentos, talvez você esteja manifestando um novo posicionamento, ou está sentindo de ter um novo posicionamento, seja como for, né? Quebre e rompa tudo aquilo que limita vocês, ou que deixa vocês numa, sabe, parece que envoltos de uma energia, de uma situação que você não aparece, que você não realiza de fato. Então, liberte-se, tá? Para uma nova realidade. Leoninos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.